Iniciamos a análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo Portal GE, naquele esquema, leio o título e ali faço uma análise acima. Se você quiser conferir a matéria completa, entre no site e leia a reportagem. Então vamos para o primeiro... Opa, tem a escada agora. Vamos para a primeira notícia. Flamengo se brinda contra a 7 e tenta feito ralo de não perder titular em um ano para o outro. Situação não aconteceu no clube na última década. Eu creio que o Flamengo, se receber uma proposta como foi do Gerson ano passado, 25 milhões de euros à vista por um jogador de uma idade como o Gerson, já tinha 28, 29 anos, o Flamengo com certeza vai vender. Acho que foi uma proposta muito boa, pagar a multa rescisória dele, e o Flamengo negociou e vendeu. Acho que se viu uma oferta muito boa, nenhum jogador é para ser no Flamengo. Não tem que ter jogadores estar no mercado ali para ser negociado. Dinheiro é bom, então se viu uma proposta muito vantajosa para um atleta do Flamengo, com certeza o Flamengo vai colocar para vender. Então vamos tirar um pouco essa prendagem aí, tipo assim, não quer vender. Acho que vinha uma proposta muito boa, Flamengo, qualquer jogador está à venda. Colocar assim, são poucos jogadores que pode ficar para, assim, que o Flamengo não quer negociar de nenhum. Um exemplo dele é a Arrascaeta, acho só com 50 milhões de euros, assim, algo assim bem tentador, que o Flamengo vai vendê-lo. Acho que por menos que isso, acho que uma Arrascaeta o Flamengo não desfaz da sua equipe. Pedro, acho que chegar em torno de uns 30 milhões, deve estar balançado na diretoria para vender. E assim vai indo. Acho que todo jogador tem um preço, dependendo da oferta que se eu ver cedo, pode balançar a diretoria do Flamengo para negociá-lo. Então, a questão é que o Flamengo tem que estar preparado para uma possível saída. Sempre o Flamengo tem que estar preparado para uma possível saída. O caso do Gerson foi isso. O Flamengo meio que estava já preparado, já tinha Prato, Luiz Augusto que jogava naquela posição, e acabou achando um jogador já que foi um achado, foi o Carrascal, que encaixou muito bem nesse time. Então aquela parte técnica, toque de bola refinado, o Felipe Luiz encontrou no Carrascal ali pela direita. E além disso, que é um jogador de velocidade, de habilidade, o que o Gerson deixava um pouquinho a desejar, jogando mais avançado. O Gerson era muito técnico, ocupava bem a posição, mas na questão de velocidade e habilidade ele deixava muito a desejar. E Carrascal encaixou muito bem nesse sentido aí, na equipe daquele lado ali direito. Então acho que para mim tem que estar sempre assim, saber que ninguém é inegociável, mas se a proposta chegar, para mim ter já uma ou duas opções ali já preparado para uma possível contratação. E foi bom, para mim vendeu Gerson por 25 milhões de euros e contratou o Carrascal por 14 ou 19 milhões de euros. Fugiu um pouco, mas foi em torno disso. Então o Flamengo acabou lucrando com essas duas negociações. Vendeu um jogador muito velho, contratou um jogador mais novo e em valor menor. Vamos para mais notícias do Flamengo. Vitão chega ao Rio nessa quinta e vive expectativa de iniciar trabalhos no Fla. Inter oficializa a venda de Vitão ao Flamengo, confia detalhes. Então Vitão chega ao jogador veloz, acho que é um zagueiro mais veloz, então ele vem para trás, a velocidade, o sistema defensivo ali, principalmente o Flamengo subiu muita bola entre a linha dos zagueiros ali, entre Léo Ortiz e Léo Pereira. O centroavante pegar aquela bola em velocidade ali sempre saía na frente. Acho que o Vitão vem para pegar esses jogadores, atacante rápido que fica entre as linhas,
O Caio Jorge fez um gol assim, contra o Flamengo no primeiro jogo, no primeiro turno, uma bola de velocidade entre os dois zagueiros do Flamengo, acertou um chute da entrada da área, mas foi um jogado de contra-ataque. Teve outros lances parecidos assim, como eu não me lembro, mas o Flamengo sempre teve esse problema entre os dois defensores do Flamengo. Um atacante rápido sempre criava perigo jogando por ali. Então eu creio que o Vitão pode vir a ser jogador mais veloz, onde que pegando times que tem atacante rápido, o Vitão seja titular para corrigir esse erro de velocidade que o Flamengo tem dificuldade. Flamengo estreia domingo no Carioca contra a Portuguesa. O Flamengo vai iniciar o ano, acho que é bom para ver quem são os garotos que vão poder sobressair nesse início carioca. Lembrando que ano passado teve um amistoso entre Flamengo e Bayer e Leverkusen que os meninos venceu, então mostra que esses garotos que estão subindo para jogar esse início carioca tem muita qualidade. E esse ano o Flamengo não viajou para os Estados Unidos, então Felipe Luiz vai poder acompanhar esses atletas da Paz mais de perto, para ver quem consegue trazer para o time titular. Eu creio que nesse ano o Alisson e Everton Araújo a gente naquele papo, dois jogadores que podem ser negociados, que são duas promessas que o Flamengo tem de muita qualidade, Everton Araújo e o Alisson, que pode entrar em uma negociação no meio do ano para o time europeu. O Flamengo entra ali em torno de 10 a 15 milhões de euros. Acho que é possível o Flamengo conseguir e em um desses atletas aí que vão iniciar o ano possa vir para o time titular ali, que o Flamengo sempre vai ter que lançar algum garoto. Vamos ver o que o Felipe Luiz pensa para esse ano, assim como um Porto para negociar jogador. Vamos falar de outro assunto, agora totalmente diferente, mas é bom falar desse assunto também. Fly evita pensão de 28 milhões em ação de ex-volante. Entendo, o clube havia sido condenado na primeira instância e cita caso como vitória. O volante Rômulo, que jogou no Flamengo por um tempo. Mas o que eu quero dizer é que tem sempre esses casos aí de justiça que trabalha aí, Flamengo sempre caso um dinheiro desse, por isso que há aquele dinheiro que é guardado um fundo para essa despesa aí, que é aquela dívida, Flamengo deve 200 milhões, essa dívida de ações que às vezes a diretoria não está esperando, que ex-atleta, funcionários que cobram do Flamengo. Então tem essa dívida sempre pendente no Flamengo, porque é independente do Flamengo, né? Não é a dívida calculada, é ações que entram contra o Flamengo, onde o Flamengo acaba gastando dinheiro em relação a isso. Por isso há sempre uma dívidazinha em relação a isso, mas é que é a dívida pagável que a diretoria sempre fala nesse respeito. Vamos para mais notícia. River Plate anuncia a contratação de Vina emprestado pelo Flamengo. O uruguai de 28 anos tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2028. É muito bom para o Flamengo, acho, no sentido, porque é um jogador que vai estar em atividade, onde a gente vai poder acompanhá-lo. É um time grande da Argentina, um grande da América do Sul. Então, onde o Flamengo vai ali poder observá-lo, ele também a sua evolução. O Flamengo tinha três laterais esquerdos com 2 e 1 emprestado. E dependendo como o Flamengo necessitar, não pode até trazer ele de volta depois de um ano. Então é algo assim, foi bom a negociação, é isso que eu falo, é colocar jogadores em bons times que ajuda o Flamengo, que assim, o Flamengo consegue observar, ver se o cara tá chamando atenção, que vale a pena trazer de volta ele pro Flamengo. Aproveitando já, entrando em outro assunto parecido sobre empréstimo,
uma para reportagem para a gente comentar depois. Técnico do Pisa critica a preguiça de Lohan emprestado pelo Flamengo. É isso que eu falo, o Gaúta Paz sempre tem essa dificuldade pro profissional. Acho que o profissional é como a base, não tem cobrança e tem muita cobrança. Então o jogador, é isso que eu falo, na base tem que ser mais cobrado, tem que ser mais. Não pode ficar com um jogador só pelo talento. Você tem que ter um jogador tecnicamente completo, sabe atacar, sabe defender, sabe preencher espaço, não só pela qualidade técnica. Acho que você pode ganhar muito título na base, mas quando chega um profissional não consegue se adaptar porque não entra no esquema tático, não consegue ser técnico o suficiente para entender como é jogado. Se você vê Jorginho em campo, você vê ali como um jogador que tem leitura de jogo, ou entra o outro, sabe posicionar as linhas, sabe chamar a atenção do atleta, sabe dirigir a equipe taticamente. Então, às vezes, quando o Caúto sai da base e vai para o profissional, tem muito talento, acaba não rendendo aquilo que é esperado, porque não fez essa leitura de jogo. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito na base, não se preparar esse atleta melhor para a base para uma vida como profissional. Por isso que eu sou a favor muito de treinadores aposentados vir comandar a base, porque já conhece futebol, sabe essa preguiça que foi citada pelo técnico do Pisa em relação ao jogador. Então já começa a eliminar, descartar jogadores, porque já tem uma leitura no sentido técnico tem um olhar profissional na base. Acho que por isso que esses treinadores que estão em atividade, acho que tem que trazer, fazer uma comissão ali para conseguir penear melhor esse atleta. Porque o Lohan tem muita qualidade, é muito bom jogador, mas falta uma entrega especial. Ratados emprestados, como estão os jogadores em outros clubes e outros times. É uma outra reportagem que tem ali. Voltando no caso do Vina, ter esse radar isso sempre bem. Acho que você pode prestar o jogador arrebentar em outro clube e o Flamengo trazer de volta e montar. O Rodinei é a prova disso. Jogava no Flamengo, não é um grande jogador, foi para o Internacional. Quando retornou ao Flamengo de novo, foi o grande Rodinei que tem o título de Libertadores do Flamengo. Então, nessa visão aí, acho que o Flamengo tem que trabalhar melhor questão dos empréstimos. Vamos lá com os jogadores. Carlinhos e Peterson. Peterson teve aquele problema no Atlético Paranaense, tinha tudo para ir lá e ser sucesso, mas teve problema no Atlético Paranaense. Carlinhos não conseguiu firmar no Vitória ano passado, agora vai pro Remo. Então é um jogador, dois jogadores praticamente para mim já pegar o que é dispensá-los. Vamos para outros nomes que estão emprestados. Lohan, que o treinador já falou que tem a preguiça, tem que evoluir muito ainda. Então acaba sendo um jogador que não vai conseguir retornar ao Flamengo. Rian Lucas, segundo a reportagem, fez bons jogos pelo time B, já estreou para o time profissional. Eu achava que ele e o Everton Araújo poderiam ser a futura dupla do Flamengo de volantes. Rian Lucas já foi para o Sport, foi prestado. Acho que o Sport vai querer exercer o direito de compra. E é um jogador que tinha muita promessa, muito forte fisicamente. É um Everton Ribeiro, segundo, um jogador com muita marcação e muita qualidade no passe. Então é um jogador que acaba vai ser vendido mesmo lá para o esporte, pela notícia que eu já ouvi. Caio Garcia, outro volante que arrebentou no Mundial Sub-20, foi ele que iniciou a jogada daquele gol do Felipe Tereza. Acho que ele fez o primeiro também, daquele primeiro Mundial de Clube Sub-20 que o Flamengo conquistou. É outro volante que tem muita qualidade no passe, só que ele foi para um time Botafogo de Pernambuco. Então, tá aí
acho que é Paraíba. E foi lá, emprestado, e tem uma cláusula de liberação imediata para os TIO, Série B ou Série A. É um jogador que o Flamengo poderia ter conseguido encontrar um time mais de primeira divisão para ele, é, ter dado oportunidade, fazer um rodízio, por isso que eu falo. Vitor Araújo, o Azan, o Flamengo tem que saber negociar eles mais rápido, ou emprestar para um time de Série A, ou colocar ele no exterior para que abre vaga, para que outro caldo surja e o Flamengo faz a mesma coisa, empreste ou vende para outro time. Foi o caso do último nome aqui citado, Vitor Hugo. O Flamengo prestou para lá para fora, retornou ao Flamengo, foi para Turquia, retornou para o Flamengo colocou ele no Santos. E parece, tem uma reportagem ali, que o Atlético Mineiro está querendo a contratação dele, só que o Santos tem um direito de compra. Então o jogador começa a ser valioso para o Flamengo. Então o Flamengo tem que saber melhor gerir esses atletas da base, emprestando, trazendo de volta, fazendo esse tipo de negociação que é complicado, que você precisa de uma atenção maior para fazer esse tipo de negociação. E uma terceira opção que eu daria para a diretoria é fazer com que esses atletas do Flamengo, que houve um investimento na base, traga retorno ao Flamengo, é pegar um clube pequeno, colocar aqui o caso da Desportiva aqui do Espírito Santo, onde eu moro, que tem, sabe, um dos diretores dele, você pegar o time base, tá, sub-20, oferecer ao clube, fazer toda a estrutura, colocar, ó, que é o que meus atletas jogam aí, e a gente já paga metade do salário, alguma coisa assim, para encaixar no mods, ou paga o salário do jogador, desde o cara disputando a quarta divisão, terceira divisão, segunda divisão, dependendo do time que seja, né? Todos esses atletas que já tiveram passagem pelo time profissional, que vão iniciar o Carioca esse ano, você empresta o time todo, desde aquela harmonia que já vem da base, até os 23 anos. Acho que 23 anos o atleta não conseguiu achar um clube de ponta para fluir. O Flamengo não precisa também ficar sustentando o atleta. Acho que até 23 anos ainda há qualidade. Pode ver o caso de alguns jogadores que o Flamengo traz, tem 23, 24 anos, contratar Gabigol, saiu do Flamengo, não trouxe Arnaiol, poderia ter apagado lá fora. O Flamengo trouxe para o Flamengo, e foi o Gabigol que deu os títulos da Libertadores. Eu creio que até 22, 23 anos também deveria ter um trabalho específico para escolar os atletas ali, para ver que pode surgir, o jogador possa amadurecer, para que possa crescer como atleta. Essa análise foi comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova.